Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da paz, da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Sebastião Ferraz para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 103ª sessão ordinária, em 4 de dezembro de 2007. Presidência dos senhores vereadores Aloysio de Freitas, presidente, Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, Estepânia Sacian, segundo suplente, e Eliomar Coelho, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereador Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, S. Ferraz, Cláudio Cavalcante, Jarbel Zairibe, Chiquinho Brazão, Rogério Bittar, Roberto Monteiro, Dr. Nelson Ferreira, Pastora Márcia Teixeira, João Cabal, Patrícia Morim, Paulo Serri, Tereza Bergen, Aloysio de Freitas, Márcio Pacheco, Carlos Caiado, Romualdo Boaventura, Jorge Felipe e Luiz Carlos Ramos. 21. Assume a presidência o vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o vereador Chiquinho Brazão. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende o trabalho para a confecção dos avôs. Está reaberta a sessão. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para a consulta a redação final aposta ao projeto de lei número 1014-A de 2007, de autoria do Poder Executivo, ao projeto de lei refazendo que dispõe sobre a atualização do plano de cargos, carreiras e remuneração vigente e promove a incorporação da gratificação instituída pelo decreto número 25.496, de 24 de junho de 2005, ao vencimento dos profissionais que mencionam e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerado aprovado e irá autógrafo, nos termos do artigo 249 do parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Em tramitação ordinária, regime de prioridade, primeira discussão, primeira sessão, projeto de lei número 1353 de 2007, mensagem número 121 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2008. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Voltará em primeira discussão e segunda sessão. Pela ordem do nobre vereador Rogério Bittar. Verificação de quórum, senhor presidente. Retiro, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra ao vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, nobre vereador Aloysio Freitas, senhores vereadores, na verdade, minha questão de ordem prende-se exatamente em relação à matéria que, ora, Vossa Excelência terminou de submeter à apreciação do douto plenário. O cronograma de tramitação
do projeto de lei orçamentária para 2008. Eu peço, senhores vereadores, que tenham a atenção devida a essa questão, porque reputo de extrema importância. O cronograma que temos em mãos, que passo a ler, para que todos tenham conhecimento. Se conseguirmos cumprir este cronograma que aqui está, que exigirá, certamente, com que os senhores vereadores estejam aqui na próxima sexta-feira, em sessão ordinária e em 2 sessões extraordinárias, se conseguirmos cumprir esta etapa e se conseguirmos chegar a um entendimento de, em primeira discussão, não apresentarmos emenda ao projeto de lei orçamentária, como é habitual nesta Casa de Leis, e deixarmos as emendas para a segunda discussão e votação, nós conseguiremos concluir os trabalhos e votar a redação final no dia 28 de dezembro. Então, repito, para que possamos concluir o processo de aprovação da lei orçamentária para 2008, concluir no dia 28 de dezembro, é necessário que, primeiro, os senhores vereadores não apresentem nenhuma emenda em primeira. Segundo, que na próxima sexta-feira tenhamos sessão ordinária em segunda sessão em votação e 2 extraordinárias também na sexta-feira, para segunda discussão em primeira e em segunda sessão. Então, essa é uma questão de ordem que eu formulo exatamente para despertar nos senhores vereadores a necessidade da atenção de todos, da presença de todos, da participação de todos, na próxima sexta-feira, para que possamos cumprir este cronograma que li. Pedir, dar conhecimento de que a abertura do sistema de elaboração de emendas ao projeto já está à disposição dos senhores vereadores, que deverão enviar ofício acima, solicitando uma senha de acesso ao sistema. Com isso, eu acho que eu dou conhecimento a todos, de forma que possamos finalmente, e eu tenho essa expectativa, de que conseguiremos votar a lei orçamentária e concluí-la até o dia 28 de dezembro, se conseguirmos cumprir o cronograma por mim aqui citado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Leomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobres vereadores, nobres vereadoras, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, eu queria aqui usar exatamente neste momento o microfone para fazer uma saudação aos alunos e o professor César da Escola Estácio de Sá, que está nos visitando e vendo como é que funciona o Legislativo Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Com certeza, muitos deles no futuro serão vereadores também e estarão nesta casa representando o cidadão e a cidadã carioca. Um abraço para todos vocês. Com a palavra, pela ordem, o nobre vereador Andréa Gouveia Vieira. Presidente, nós temos aí 30 pessoas, 30 assinaturas, registro de presença na casa. A gente podia realmente fazer essa sessão ser bastante produtiva, fazer um apelo a quem estiver aí nos seus gabinetes para descer, para a gente ter certeza que a gente vai conseguir votar o que está em pauta, tá bom? Senhores vereadores que estejam em seus gabinetes, por favor, queiram comparecer ao plenário. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei complementar número 40 de 2007, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que institui o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão. Pela ordem, por favor. Em votação, pela ordem, nova vereadora o Andréa Gouveia. adiamento por 3 sessões, a vereadora não está aí, vamos adiar. A presidência 3 sessões. submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 3 sessões. Senhores vereadores querem... Concordo, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei complementar número 44 de 2007, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que inclui
atividade de banco, agência de bairro, nos usos permitidos em ZT, pelo artigo 21 do decreto número 322 de 1976. Pela ordem. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão e em votação. Pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Solicito o adiamento da matéria por uma sessão, senhor presidente. A presidência submete ao plenário adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Quem pediu? Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 753 de 2006, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que proíbe a realização de cirurgia para extração de garras de felinos, onicotomia, do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Solicito o adiamento por uma sessão dessa matéria. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1080 de 2007, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e idosos com mobilidade reduzida em banheiros públicos. Para discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Para encaminhar o vereador Márcio Pacheco. Quero pedir adiamento por uma sessão, senhor presidente. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Márcio Pacheco. Aproveitando o teor dessa matéria, presidente, queria comunicar aos senhores vereadores que nessa semana, do dia 3 de dezembro até o dia 10, nós comemoramos o Dia Internacional da Defesa da Pessoa com Deficiência, que é um dia de luta e conscientização para que os direitos no nosso país e em todo o mundo sejam direitos que já outrora adquiridos, sejam cumpridos. E uma luta muito grande que nós estamos debatendo na Câmara Federal é justamente a ratificação da Convenção da ONU, porque uma vez ratificada a convenção que garante a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, esses direitos feitos uma vez, ratificados uma vez aqui no Brasil, nós teremos o cumprimento das leis, ou pelo menos uma grande vitória, que é a luta para que as leis sejam cumpridas. No advento do dia 3 até o dia 10, que celebramos essa semana de luta pela defesa do direito da pessoa com deficiência, estamos com a Feira da Providência. E na Feira da Providência, que acontece do dia 5 ao dia 10, nós estamos com um estande de conscientização da Semana do Artista Especial, onde temos manifestações artísticas e a conscientização de inclusão das pessoas com deficiência pela arte. Ou seja, são instituições, jovens, crianças, adultos com deficiência que promovem suas manifestações artísticas para demonstrar que a arte iguala. Então, presidente, eu queria dizer que essa é uma iniciativa também da comissão dessa casa e que estamos na Feira da Providência até o domingo, fazendo manifestações artísticas, mostrando que a Câmara Municipal também tem consciência de inclusão, mostrando que também temos a consciência da inclusão da pessoa com deficiência. Essa era apenas uma comunicação, presidente. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1819 de 2000, de autoria do senhor vereador Pedro Porfírio, que considera de utilidade pública o Núcleo Assistencial à Saúde Amiga, NASA. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 2024 de 2000, de autoria do senhor vereador Imbraim Ranas, que reconhece como logradouro público e dá nome de Travessa de Santana e São Joaquim, a área em que menciona no bairro de Campo Grande. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 192 de 2001, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que cria áreas exclusivas para animais em todos os parques e praças do município do Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1172 de 2003, da autoria da senhora vereadora Lucinha, autoriza o Poder Executivo a construir uma estação de tratamento de esgoto para a área de Pedra de Guaratiba,
26ª RA AP 5.3. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Projeto de Lei 1840 de 2003, de autoria do senhor vereador Aloysio de Freitas, que institui o dia 5 de janeiro como dia de criação do bairro de Lins de Vasconcelos e da outras providências. Senhores, não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue o autógrafo. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. Para a declaração de voto, nobre vereador Carlos Caiado. Parabenizar o nobre presidente pela bela iniciativa, excelente lei, mas, na verdade, declaração de voto, senhor presidente, para deixar registrado, é uma solicitação, acho que não somente minha, dos outros vereadores, a partir do 8º andar, 10º andar, meu gabinete é 1003, muita dificuldade de descer para estar no horário do plenário. Eu demorei mais de 15 minutos no elevador, esperando o elevador para descer. Então, deixar registrado na mesa diretora que, pelo menos no horário de plenário, seja colocado no horário mesmo um elevador que possa estar disponível de vereadores. Porque eu fiquei escutando da minha sala com porta aberta, a televisão, diversos vereadores chamando os vereadores, e eu estou aqui na casa desde cedo, assinei o livro à disposição da casa, e nossos eleitores que estão aí assistindo têm que saber disso. Então eu peço aí uma posição da mesa diretora, que a gente não fique aqui, eu estou todo dia aqui, outros vereadores, escutando outros vereadores falando que às vezes não estão presentes também, falando de outros vereadores. Então, para deixar registrado que a mesa diretora tome alguma providência em relação a isso, que eu acredito que seja dos outros vereadores também em relação a isso. Muito obrigado. Está registrado, vereador. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 216 de 2005, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, que disciplina a sistemática de cobrança por estacionamento de veículos automotor no município. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 771 de 2006, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que institui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o dia do motorista e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 925-A de 2006, de autoria dos senhores vereadores Márcio Pacheco e Átila Nunes Neto, que institui penalidades para o atraso na prestação de serviço com hora marcada. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Pela ordem, senhor. Pela ordem, nobre vereador Leomar Coelho. Senhor presidente, aqui eu gostaria exatamente de dar conhecimento aos demais vereadores e vereadoras desta casa do falecimento de uma servidora assessorista aí do turno da manhã, hoje, Zuleika Mendes Gaspar, e que realmente a nossa manifestação de pesar, solicitando de Vossa Excelência um minuto de silêncio. Por solicitação do vereador Leomar Coelho, o plenário vai fazer silêncio por um minuto.
Em votação, o PL número 925, de 2006. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Jerominho, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Roberto Bittar, Romualdo Boaventura, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berger, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Votaram sim 27, o projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1055 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. Para encaminhar. Que fixa as exigências a serem preenchidas pelos indicados a compor as juntas administrativas de recursos de infrações. Jari. Orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Para encaminhar, nobre vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, trata-se de um projeto da lavra do nobre vereador Roberto Monteiro, bom projeto, oportuno, onde Sua Excelência procura impor exigências na formação jurídica daqueles que vão fazer o julgamento dos recursos de infrações. Entretanto, segundo a melhor técnica jurídica, eu quero sugerir ao vereador Roberto Monteiro que suprima o parágrafo único do artigo 1º. O parágrafo único diz o seguinte: as condições elencadas nos incisos 1 e 2 não são concomitantes. É dispensável essa afirmação, porquanto no inciso 1 já diz que não é, quando Vossa Excelência inseriu a expressão ou. Está assim, habilitação em terceiro grau na área jurídica ou, se for ou, não poderá nunca ser concomitante. Então, é dispensável a redação do parágrafo único. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, nobre vereador Roberto Teixeira. Em segunda. Refazendo, Roberto Monteiro. Eu vou sugerir que seja encaminhada a votação e, após a votação, seja encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, só para supressão, que tem até razão o nobre vereador, mas a Comissão de Constituição e Justiça ela tem força regimental para fazer essa modificação da supressão posteriormente aqui na lavra após a lavra da votação, enfim, a redação final. Solicitando para que isso seja suprimido pela Comissão de Constituição e Justiça mesmo. A solicitação tem que ser feita por escrito, vereador. Tá, eu estou encaminhando aqui a mesa diretora, tem algum prejuízo? Faço agora, até por caneta mesmo. Só para a gente não perder aqui o tempo aqui e não segurar mais o processo. Faça por escrito mesmo, à mão. Acho que não tem... É formal e é só com a... Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Segunda discussão, projeto de lei número 1055 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. Para encaminhar. Que fixa as exigências a serem preenchidas pelos indicados a compor as juntas administrativas de recursos de infrações. Jari. Orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Para encaminhar, nobre vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, trata-se de um projeto da lavra do nobre vereador Roberto Monteiro, bom projeto, oportuno, onde Sua Excelência procura impor exigências na formação jurídica daqueles que vão fazer o julgamento
dos recursos de infrações. Entretanto, segundo a melhor técnica jurídica, eu quero sugerir ao vereador Roberto Monteiro que suprima o parágrafo único do artigo 1º. O parágrafo único diz o seguinte: as condições elencadas nos incisos 1 e 2 não são concomitantes. É dispensável essa afirmação, porquanto no inciso 1 já diz que não é, quando Vossa Excelência inseriu a expressão ou. Está assim, habilitação em 3º grau na área jurídica ou, se for ou, não poderá nunca ser concomitante. Então, é dispensável a redação do parágrafo único. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, nobre vereador Roberto Teixeira. Refazendo, Roberto Monteiro. Tem 2 projetos antes, deixa eu botar os 2 antes para você falar na hora. Senhor presidente, para encaminhar, eu vou sugerir que seja encaminhada a votação e, após a votação, seja encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, só para supressão, que tem até razão o nobre vereador, mas a Comissão de Constituição e Justiça ela tem força regimental para fazer essa modificação da supressão posteriormente aqui na lavra após a lavra da votação, enfim, a redação final. Solicitando para que isso seja suprimido pela Comissão de Constituição e Justiça mesmo. A solicitação tem servido por escrito, vereador. Tá, eu estou encaminhando aqui a mesa diretora, tem algum prejuízo? Faço agora, até por caneta mesmo. Só para a gente não perder aqui o tempo aqui e não segurar mais o processo. Faça por escrito mesmo, à mão. Acho que não tem... É formal e é só com a... Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1064/2007, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que dispõe sobre a utilização de sacolas plásticas no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Encaminhado, presidente. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Para encaminhar, vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente, nobre vereador Luiz de Freitas, nobre vereadora Nereide Pedregal, nobres colegas, sobre esta matéria, depois que li o conteúdo o textual, fui procurado, senhor presidente, por um grupo de fabricantes desses materiais. A despeito de desconhecer da matéria, não sou um especialista na matéria, nem tampouco um especialista na área de meio ambiente,
Me chamou a atenção pelo compromisso destes que nos procuraram, um sindicato gostaria que os vereadores que aqui estão também nos ouvissem, e este sindicato responsável pela fabricação destes materiais. E nessas colocações, demonstraram ali em alguns teores, e essa matéria da vereadora Nereide é uma matéria muito importante, muito boa, o conteúdo é muito bom, mas me chama a atenção porque a preocupação destas fábricas no decorrer do conteúdo, teriam problemas, inclusive, no fechamento de algumas fábricas, ocasionando a demissão de alguns e muitos funcionários, segundo consta informações dessa fábrica. Confesso que não tenho conhecimento legítimo de causa para dizer se isso ainda poderá acontecer, visto que o projeto é muito bom. Só que me chama a atenção pela urgência do projeto e que eu gostaria de pedir isso à vereadora Nereide, mas não me furtarei em solicitar a esta casa, que eu pudesse, sei que posso, e aqui não cabe um prejuízo à vereadora, não, mas é o tema, porque me foi pedido isso, como vereador eu tenho que encaminhar para casa, um pedido que eles, como representantes deste material, porque é um material biodegradável, um material, segundo consta o laudo da empresa, que não prejudica o meio ambiente, eu não conheço veja, o que eu quero dizer a Vossa Excelência, eu não sou conhecedor da causa, não sou ambientalista, eu apenas pediria a Vossa Excelência, caso não seja acolhido, eu quero encaminhar, para que a matéria fosse adiada por uma ou duas sessões, para que eu pudesse encaminhar aos senhores vereadores o que me foi encaminhado para estudo, para que Vossas Excelências pudessem fazer um juízo. Só não gostaria de não encaminhar dessa maneira, porque eu fui procurado como vereador dessa casa, sem interesse de causa, porque não conheço a matéria, e nem de prejuízo à nobre vereadora. Mas o relatório que me foi encaminhado, eu já pedi à vereadora, vereador Chiquinho Brazão. Como é? Eu já encaminhei, só que não deu tempo hábil, porque ontem não houve votação. E como a matéria está em pauta hoje, eu não posso, e já está em segunda votação, vereador Chiquinho. Então, eu apenas não gostaria que os nobres vereadores não tomassem conhecimento, até para ter uma melhor avaliação, mesmo que o projeto da vereadora é um projeto muito bom, muito bom. Eu não conheço mas a única coisa que eu estaria aqui pedindo, pelo contexto que recebi, eu não sou defensor da causa, é que pelo menos os nobres vereadores tomassem conhecimento do que me foi encaminhado. Se isso cabe ao parlamento, tomar conhecimento do que recebi. Eu gostaria de encaminhar, presidente, se pudéssemos, ia pedir à vereadora, a vereadora prefere realmente não adiar, eu entendo, não é prejuízo a ela, mas que pudéssemos, pelo menos para que eu pudesse encaminhar hoje, presidente, para os vereadores o que eu recebi, e amanhã votaríamos o projeto, e voto com a vereadora, viu, vereadora? Eu voto com a senhora, não voto contra, pelo contrário, para que os vereadores pudessem ler o projeto, pelo menos, o conteúdo que me foi encaminhado. Do contrário, fica aí minha solicitação de quem apenas, volto a dizer, recebi um comunicado de um grupo de pessoas a respeito dessa matéria, assim que, como qualquer outro vereador, pode também receber presidente. Vereador Chiquinho, só me permite concluir, por gentileza? Vereador Chiquinho, então, presidente, eu encerro dizendo o seguinte, meu encaminhamento, eu sou a favor da matéria, a matéria é importante, só pediria que adiasse uma sessão, para que eu pudesse ainda hoje encaminhar para os nobres colegas o que recebi, ponto, para que os nobres colegas pudessem avaliar e amanhã votaremos o projeto. Seria esse o meu encaminhamento, que eu gostaria de encaminhar antes e deixar claro, senhor presidente, que eu apenas fui acolhido por causa do partido que pertenço, que é o Partido Social Cristão, de quem recebeu a solicitação, vereador Chiquinho Brazão, antes da sua intervenção, recebi por intermédio de uma vereadora de Caxias, que é do meu partido, que é do Partido Social Cristão, que eu sequer conhecia.
recebi como vereador do partido, resolvi encaminhar para esta casa. Agora, encaminho para que amanhã pudéssemos votar, para que os vereadores pudessem receber uma cópia do que eu recebi. E desde já, aqui colocando a vereadora Nery Pedregal, que não é absolutamente nada pessoal contra o projeto, absolutamente nada. É só para que eu, no meu dever de vereador, não pudesse encaminhar para os novos colegas essa matéria que me foi encaminhada. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Presidente, por favor. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só um encaminhamento. Presidente, Vereador Chiquinho, espera aí um instantinho. Só um instante. Para encaminhar, nobre vereador Cláudio Cavalcante. O meu amigo, vereador, excelente vereador, Márcio Pacheco, foi enganado quando foi procurado pelos fabricantes dessas sacolas plásticas, desses copos plásticos. Quero falar. Para encaminhar. Eles não são biodegradáveis. Eles demoram 400 anos para desaparecer, ou dos rios, dos lagos, dos mares. É uma coisa absolutamente... ele vai falar de novo com todo... Mas são 400 anos. Então não é biodegradável demorar 400 anos para se biodegradar. Os nossos tataranetos vão estar sofrendo com esse absurdo. Nós temos que... Eu acho que o projeto da vereadora Nery Pedregal é excelente. Eu acho que nós devemos realmente votar, nem que seja, se ela concordar. Se ela concordar, vamos votar nominal. Nominal, se for o caso. Aí cada um vai dar a sua opinião. Agora, o que eu posso garantir é que uma sacola plástica demora 400 anos para se biodegradar. Muito obrigado e desculpe. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador Chiquinho Brazão. Presidente. Boa tarde, presidente. Desculpe, vereador, para encaminhar. Presidente, olha só, eu encaminho a favor da votação. Nós temos que votar. Eu já fui autor de um projeto desse no ano retrasado e, na época, tive uma consideração em realmente segurar o projeto e não votar. Pedi que desenvolvessem um projeto, a empresa que trabalha com plástico, produzindo, que desenvolvesse um projeto para que a gente pudesse, com o passar do tempo, trabalhar numa forma de eliminar realmente o plástico. Que o plástico, ele causa um mal. Aí nós vimos o tempo que leva ele realmente para a decomposição dele no meio ambiente. Quando chove, nós vimos aí como é que fica os rios, os ralos das ruas, tudo mais. E eu acho que o projeto da vereadora, como está em segunda, já tiveram muito tempo até que, se eles tivessem alguma coisa de conversar, teriam procurado a vereadora, certamente, e isso aí, e teria conversado. Então vamos votar e vamos depois ver como a gente conduz aí essa votação. Pela ordem, presidente. Vereador, o senhor já encaminhou, não tem pela ordem. Pela ordem. Só para justificar, é uma questão de ordem, presidente. A presidência vai submeter ao plenário, se o senhor concorda com o adiamento da sessão proposta pelo vereador Márcio Pacheco por uma sessão. Vereadores que... Eu quero retirar, então, presidente. Você quer tirar? Porque, presidente, olha, se me permite, presidente, eu não volto a dizer ao vereador Chiquinho Brazão e ao vereador Cláudio Cavalcante. Dessas informações que me foram dadas, eu também as tenho, que as sacolas plásticas são prejudiciais ao meio ambiente. Só que eu recebi informações, eu gostaria de só deixar claro a Vossas Excelências. As informações que recebi ontem, talvez sejam informações que sejam interessantes para essa casa avaliar. Recebi ontem do meu partido. Não foi, eu só quero deixar claro, não é contra o projeto da vereadora, que é um excelente projeto. Eu só quero dizer que ontem recebi informações que contradizem estas que o senhor vereador Cláudio Cavalcante colocou e as que eu também achava, os 400 anos. Eu recebi informações técnicas de que isto mudou. Como eu não sou conhecedor da causa, gostaria de colocar para aqueles que conhecem, para uma avaliação. Caso não concordem, votaremos e votarei a favor do projeto. Não sou contra. Só quero dizer que eu não serei irresponsável de não trazer à casa
à discussão que me foi colocada. Eu fui encaminhado pelo Partido Social Cristão, que foi procurado por um grupo que legisla sobre a causa. E simplesmente estou trazendo a questão. Repito, meu presidente, não sou contra o projeto, votarei com a vereadora, mas quero lhes dizer que tenho informações que são diferentes dessas que eu já conheço, que a sacola é prejudicial, e das que o senhor acabou de colocar. Agora, se a avaliação da casa é para a votação, é pela votação, presidente, eu quero retirar o encaminhamento e deixaremos votar a pedido da vereadora Nereide Pedregal. Só quero deixar registrado aos senhores e senhoras vereadores e à vereadora Nereide Pedregal que as informações que tenho recebidas ontem contradizem as informações sobre o afeto ao meio ambiente. Ponto. Quero dizer que tem essas que me foram encaminhadas e que eu não sou conhecedor da causa, não sou legislador da matéria, não sou conhecedor. O único bom conhecimento que eu tenho da matéria é da minha nobre colega vereadora Lucinha, que eu estive várias vezes sobre questão do lixão de paciência. Disso nós entendemos que eu estive lá várias vezes. Agora, não sou um profundo conhecedor da área do meio ambiente. E apenas tenho materiais na mão que gostaria de encaminhar aos senhores vereadores para avaliação. Se os vereadores não querem ver o que recebi ontem pelo meu partido, vamos votar. E eu votarei. Peço aqui a vereadora que entenda o meu encaminhamento, não é pessoal, mas votarei com a vereadora Nereide Pedregal, não há problema nenhum. Mas registro mais uma vez. Os senhores vereadores não verão o que recebi. E pronto. Vereador, me permita, presidente, desculpe a minha colocação, para deixar registrado que não é interesse pessoal. É só porque eu estou em posse de um documento que recebi ontem. Desculpe a redundância e encaminho, presidente, como a mesa diretora assim aprover. Senhores vereadores, que concordam com a aprovação do projeto de lei número 1064/2007, da autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, permaneça como estão. Aprovado. Fica dispensada a resolução final. Pela ordem, senhor presidente. O projeto foi aprovado. Fica dispensada a resolução final. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1100 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, que dispõe sobre a padronização dos passeios públicos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Na hora do estudo para discutir a matéria, encerrar a discussão, para encaminhar ao vereador Paulo Serri. Senhor presidente, a pedido do próprio autor da matéria, solicito adiamento por uma sessão. Presidente, submete à plenária adiamento dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1117 de 2007, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que torna obrigatória a inclusão das noções sobre o Holocausto na disciplina da História ministrada nas escolas do município. Na hora de discutir a matéria, para encaminhar o nobre vereador Wilson Leite Passo. Senhor presidente, vai ser votado agora um projeto que merece o estudo com tranquilidade, com bom senso de todos os senhores vereadores. É um projeto que torna obrigatória a inclusão de noções sobre o Holocausto na disciplina de História ministrada nas escolas do município. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, esta é uma matéria que não pode ser incluída no currículo escolar por inúmeros motivos. No currículo escolar para as nossas crianças só devem encontrar-se matérias que não sejam motivo de dúvidas ou de discussões, porque não se pode impor às nossas crianças que aceitem como algo consagrado este ou aquele assunto que ainda está sendo debatido e discutido. Não faço esta manifestação como uma posição de agravo àqueles que procuram fazer do chamado Holocausto um assunto
de grande importância para o conhecimento da sociedade. Não, absolutamente. Não é essa a minha pretensão. É apenas impedir que as nossas crianças sejam obrigadas a aceitar como fato já consagrado a existência do Holocausto, quando ainda existem dúvidas e discussões variadas em todo o mundo a esse respeito. Lembro, por exemplo, senhor presidente, que o senhor Leuchter, americano, que é o criador das câmaras de gás nos Estados Unidos, fez pesquisas científicas nos campos de concentração, que constariam como sendo campos com câmaras de gás, etc., e chegou à conclusão científica, o senhor Leuchter, que é insuspeito, americano, de que nunca teriam ocorrido tais fatos. O mesmo afirma Paul Rassinier, um dos mais eminentes mestres franceses, que também fez pesquisas profundas a respeito e chegou à mesma conclusão. O governo polonês mandou fazer uma pesquisa detalhada e puramente científica no campo de Auschwitz para comprovar a realização ou não daqueles monstruosos atos que lá teriam sido praticados. A comissão oficial do governo polonês chegou à conclusão de que jamais tais fatos se verificaram, de tal maneira que o diretor de Auschwitz mandou arrancar das lápides que lá se encontravam alguns dizeres que se referiam a 6 milhões de mortos em Auschwitz. David Irving, um dos mais notáveis escritores da atualidade e, sem dúvida, o maior historiador da Inglaterra, insuspeito a respeito dessa matéria, já que ele é inglês e, mais do que isso, escreveu um livro sobre a Segunda Guerra e um livro cáustico em relação à Alemanha, também chegou à mesma conclusão e publicamente afirmou que jamais teria havido o que hoje se chama de Holocausto. É, portanto, senhor presidente, uma matéria que tem sido, e ainda é, discutida. Não é possível, portanto, que se imponha às nossas crianças a aceitação de uma posição de um grupo que considera que houve realmente esse Holocausto. Ora, senhor presidente, sei que em muitas escolas não católicas não se dá aulas sobre o catolicismo, muito menos sobre Cristo. Não são obrigadas essas escolas a dar aulas sobre Cristo, em relação ao qual temos muito menos dúvidas. De outra parte, se fôssemos aceitar um projeto como esse, obrigando as nossas crianças a aceitarem a imposição da ideia do Holocausto, por que não também dar aulas sistemáticas aos nossos estudantes sobre o genocídio que é praticado diariamente contra os palestinos? Por que não? Por que não dar ciência às nossas crianças e que os palestinos estão sendo sistematicamente mortos das formas mais vis, mais cruéis, como todos nós sabemos? Ninguém pensa em impor aulas sobre o Holocausto dos palestinos, sobre os sofrimentos dos palestinos, com essa visão puramente política. De outra parte, senhor presidente, para encerrar, a Constituição brasileira assegura que é livre o pensamento. Todos nós temos o direito de pensar como quisermos. Somos livres para pensar. Não podemos ser obrigados a não pensar
como esse projeto prevê. Não podemos ser obrigados a aceitar algo que uma área da opinião pública apresenta como um fato consumado. Temos o direito de pensar, temos o direito de divergir, temos o direito de discutir o que devemos fazer com honestidade. Agora, não me parece sério querer impor uma tese às crianças que ainda não estão em condições de meditar sobre um assunto desta ordem, contrariando a nossa Constituição e contrariando o bom senso. Então, vou encerrar. Faça-se desse... Vamos dar também aulas. Presidente, quanto tempo o senhor vereador vai falar? Encerrar, vereador, por favor. Em defesa dos palestinos, contra o genocídio que é cometido diariamente contra os palestinos, e não só contra os palestinos, como contra os povos árabes em geral. Por essa razão, manifesto-me contra esse projeto, peço o bom senso, o equilíbrio de todos para meditarem a este respeito, sem qualquer odiosidade, sem qualquer parti-pris. É apenas uma questão de bom senso, defesa de direitos consagrados pela Constituição, esses direitos, por exemplo, do livre pensamento, da livre opinião, e também o direito de as nossas crianças poderem vir, no curso do tempo da sua existência, terem esta ou aquela opinião sobre este assunto, como outros assuntos. Para caminhar, a nova vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a primeira coisa que eu gostaria, senhor presidente, é que o senhor, lamentavelmente, eu apelo a Vossa Excelência para que censure as palavras do vereador Wilson Leite Passos, para que a sociedade que nos assiste em casa não pense que esta é a posição desta casa, para que nós possamos preservar a imagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É muito importante censurar as palavras do senhor vereador, até porque ele fez afirmações totalmente insanas. Eu não sabia que a Câmara dos Vereadores tinha um louco, como o presidente do Irã, Mahmoud, que nega a existência do Holocausto. Senhor vereador, é lamentável. É lamentável. Esta é uma atitude completamente insana da sua parte. Dizer ainda ao senhor, afirmar neste microfone, que é irrelevante o assassinato de 6 milhões de pessoas, só o insano poderia fazer este tipo de declaração. Este projeto, sim, é da maior importância, porque ele mostra o assassinato bárbaro de 6 milhões de vítimas de um regime que impôs o terror ao mundo. Mas o que eu posso dizer e como é que eu posso convencê-lo do quanto o projeto é importante, quando estou diante de um vereador que prega a raça pura, um projeto de lei pregando a raça pura. A lei da eugenia, que é a mesma coisa. Eugenia e raça pura leva a mesma situação, e nós sabemos disso. Então, quero, senhores vereadores, que os senhores aprovem este projeto, que é da maior importância. É da maior importância, sim, porque as crianças nas nossas escolas vão ter noções do que foi o Holocausto. Para que situações como esta não venham a se repetir. Dizer ainda que eu aplaudo aqui o trabalho que foi feito agora recentemente, há 2 semanas atrás, pela Secretaria de Educação, a secretária Sônia Mograbi, que acolheu a iniciativa dos Centros de Estudos Judaicos da UERJ e promoveu nas nossas escolas públicas um concurso de redação sobre o que foi o Holocausto. E, para tanto, eu estou aqui com as redações premiadas no concurso e peço que seja publicado no DCM da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu lamento profundamente a posição deste vereador e volto a afirmar, insane. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira encaminhar, a presidência submete ao plenário, se concorda com a aprovação do projeto de lei número 1117/2007, da autoria da senhora vereadora Tereza Berg. Permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1123 de 2007, da autoria da vereadora pastora Márcia Teixeira, que proíbe a dupla cobrança e estacionamento da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria. Encerrar a discussão. Para encaminhar. Para encaminhar, nove vereadores depois dessa sessão. Peço o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento da sessão por uma sessão. Não. Retiro, senhor presidente. A vereadora acredita que possa ser votado. Retiro minha proposta. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Refazendo a fala, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais, os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhor presidente, por obséquio, Vereador, está em processo de votação. Um minutinho. Depois o senhor dá para o senhor. Apenas. Espera aí, vereador. Está em votação. Presentes, votando 29 senhores vereadores. Votados sim 29, o projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. A presidência submete ao plenário o requerimento de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, a audiência da Comissão de Justiça e Redação nos termos do artigo 208, 10º do RI do projeto de lei número 1055 de 2007, suprimindo-se o parágrafo único do artigo 1º, por incorreção técnica legislativa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem da vereadora Patrícia Amorim. Senhor presidente, apenas para fazer declaração de voto, em apoio total e restrito à vereadora Tereza Berger e dizer que, infelizmente, ainda existem pessoas que não reconhecem a existência do Holocausto. Eu fico até emocionada de falar, porque minha avó materna fugiu no porão de um navio e veio, felizmente, parar no Brasil, refugiada dos campos de concentração russos. E tinha marcas pelo corpo desses campos de concentração, coisas que eu nunca levantei aqui, porque nós somos muito bem representados pela vereadora Tereza Berger nesses assuntos. Mas ao ponto de um vereador eleito pelo povo, e isso é muito perigoso, chegar aqui e não reconhecer o extermínio de 6 milhões de judeus, por mais ódio que ele tenha ao falar, no olhar, porque eu fiquei olhando ele de perto e tremia, eu respondo com um sorriso. Não, alemães, mas meus avós eram russos. Refugiados, meus avós eram russos, refugiados dos campos de concentrações nazistas. E eu respondo com um sorriso, dizendo que o melhor caminho para esse entendimento é democracia. A paz, ela só vai ser encontrada a partir do momento em que todas as pessoas estiverem dispostas a que isso aconteça. Apenas, o projeto diz que é importante não passar por cima da história, em função de lembrarmos para não repetirmos o erro. Precisamos lembrar
para não repetirmos o erro e não reconhecer, infelizmente, na cabeça e no coração de pessoas que não estão dispostas a encontrar a tão sonhada paz. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereadora Lucinha. Alô. Senhor presidente do trabalho, nobre Aloysio de Freitas, nosso presidente, o que me traz aqui nesse momento, pedir a questão de ordem ao nosso presidente Aloysio de Freitas, é porque muitos aqui já me conhecem e sabem da minha forma e da minha conduta, no sentido de quando participo de uma comissão parlamentar de inquérito, eu participo para apurar, para analisar todos os fatos inerentes à denúncia na qual essa CPI foi aberta. Eu participei como relatora da CPI 1054 de 2007, que tinha por finalidade apurar denúncia de irregularidades nos contratos de limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro, através da Conlurb. Durante 6 meses, aproximadamente 6 meses, trabalhei no sentido de recebimento da documentação através do Tribunal de Contas, como também nos depoimentos aqui, que foram tomados aqui nessa CPI. Enquanto relatora dessa CPI, 3 meses após o andamento dessa CPI, apresentei um relatório preliminar, entreguei aos vereadores que faziam parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. E a CPI teve o seu tempo prorrogado, haja visto recesso no mês de julho. Em agosto, voltamos a ter a tomada de depoimentos aqui na Câmara de diversos dirigentes técnicos da Conlurb. E me causa muita estranheza, e gostaria de ressaltar, e que eu gostaria que meus pares prestassem atenção, que o relatório final dessa CPI, a qual eu fui relatora, foi um relatório enxuto, que apontava as denúncias, os processos na qual foi remetida essa CPI, quer seja os processos oriundos dos contratos que foram assinados entre a Conlurb e a Júlio Simões, como também a cópia de todos os editais e de todas as atas. E todos os aditivos que foram feitos a esses contratos de limpeza na cidade do Rio de Janeiro, através da Conlurb. Estranheza da minha parte, nobres vereadores, que eu entreguei o relatório dentro do prazo regimental, que foi na segunda-feira, o prazo final, com a minha assinatura e com a assinatura do nobre vereador Argemiro Pimentel. Logo em seguida, tomei conhecimento, pasmem, os nobres vereadores que estão aqui na casa, tomei conhecimento de um outro relatório que foi entregue, tá certo? Que foi entregue à mesa diretora, um relatório entregue, assinado pelo vereador Jairinho, pelo vereador Argemiro Pimentel, pelo vereador Paulo Serri e pelo vereador Jorge Mauro. Esse relatório contradiz tudo aquilo que foi apurado durante aproximadamente 6 meses, na qual existe indício, sim, de irregularidade, de improbidade administrativa e dano ao erário público. E eu vou fazer a leitura aqui da conclusão desse relatório final. Conclusão. Por todo exposto, considerando a existência de irregularidades nas prorrogações contratuais encaminhadas, considerando indicativo de fraude na execução dos contratos, considerando a efetiva ocorrência de dano ao erário, considerando a possibilidade da atuação da administração pública direcionada ao benefício da empresa Júlio Simões Transporte e Serviço, considerando a ocorrência de fatos tipificados como crime contra a lei de licitações de propriedade administrativa, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto relatora, encaminha o presente relatório, bem como todos os documentos que compõem, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu licentíssimo, o senhor Procurador-Geral da Justiça, para que sejam adotadas as providências com vista à apuração dos fatos tipificados como crimes contra a lei de licitações e de improbidade administrativa. Pelo encaminhamento do presente relatório, bem como de todos os documentos que o compõem, ao Egrégio Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, para a adoção de medidas necessárias.
instalação de competente tomada de contas com vista à quantificação do dano decorrente da execução irregular dos contratos administrativos examinados, além da identificação dos responsáveis. Pelo encaminhamento do presente relatório, bem como de todos os documentos que compõem ao senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para que adote as seguintes providências. E aí vêm as providências a ser tomadas pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, entendendo, tendo em vista as irregularidades efetivas constatadas, determina a instalação de competente procedimento com vista à declaração de idoneidade da empresa Júlio Simões. Eu estou fazendo aqui a leitura da conclusão do relatório que foi elaborado por mim, enquanto relatora dessa comissão parlamentar de inquérito, que durante 6 meses trabalhou arduamente, recolhendo documentações, examinando todos os dados que foram encaminhados, não só pelo Tribunal de Contas, como também de todos os processos que foram encaminhados a essa CPI. Então, senhor presidente, me estranha muito, eu, enquanto relatora desta CPI, ser surpreendida por um relatório que foi assinado por 4 senhores vereadores. E eu exijo e faço esse encaminhamento ao nobre presidente Aluzio de Freitas, de que é necessário que haja a ata de encerramento desta CPI. Por quê? Porque eu, como relatora, eu não sou membro da CPI, sou relatora da CPI. Como membro dessa CPI e relatora da CPI, eu exijo de que seja feita uma ata na qual os senhores vereadores que concordam com o relatório que foi apresentado posteriormente ao meu, que coloque com clareza que são favoráveis a esse outro relatório. Nessa Casa Legislativa, eu estou no meu 3º mandato de vereadora. Já assisti muita coisa. Ganhar e perder faz parte do processo. Eu não me incomodo do meu relatório ter sido vencido, mas eu quero que tenha uma ata, e que essa ata seja publicada, dizendo quem elaborou esse relatório. É isso que eu peço ao senhor presidente, que seja feita uma ata dizendo quem elaborou esse relatório, que foi assinado por 4 senhores vereadores. Porque ganhar e perder nessa Câmara faz parte do processo. Mas eu fui a relatora e trabalhei arduamente durante todo esse período. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereador André Gouveia Vieira. Presidente. Trocou com o vereador Paulo Serri. Vereador Paulo Serri, pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, vou ser muito breve, só para responder a esse espalhafato feito pela vereadora Lucia, que, na verdade, é uma reclamação justíssima de quem teve o seu relatório final assinado apenas por ela mesma, na verdade. Foi uma CPI onde participaram 5 vereadores. Se a análise dos nomes mostra que apenas eu e o vereador Jorge Mauro pertencíamos à base do governo, uma CPI que nos tomou meses de trabalho, eu compareci a todas as audiências dela, e eu quero dizer que tive a maior boa vontade de procurar uma coisa para ficar do lado da vereadora. A CPI, esta CPI, e as fitas estão aí para quem quiser ver, muitas audiências foram transmitidas diretamente, não apurou absolutamente nada. A vereadora Lucinha ficou aqui durante meses repetindo a mesma cantilena da quilometragem que não sei o quê, do odômetro que quebrou, do caminhão que furou o pneu, que tinha que chegar às 5h30 e chegou às 7h10. 6 meses repetindo a mesma coisa, e a direção da Conlub explicando a ela, para ver se ela entendia, e ela não entendeu nada. Paciência, fez um relatório inverdadeiro e que poderá até, por alguns aspectos que estão nele contidos e que contém ofensas, aleivosias contra diretores da Conlub, poderá até ser penalizada judicialmente. Então, que se acautele. E nós fizemos um outro relatório com a assinatura de 4 dos senhores vereadores. Então, a vereadora
tem todo o direito, é legítimo que ela reclame, ela tem horror da Conlurb, horror da Conlurb, sempre que pode, agride a Conlurb, fala contra, denigre a imagem da Conlurb, sempre que pode, e nós dissemos isso aqui na CPI, em mais de uma ocasião, a mesma vereadora denegriu a imagem da Conlurb, investiu contra, seja no Centro de Tratamento de Resíduos, nessa CPI agora, alguma coisa inconforma a vereadora que nós ainda vamos descobrir. Alguma coisa inconforma. E não é a maneira pela qual a Conlurb coleta, não é a maneira pela qual a Conlurb transporta, não é nada que a CPI pôde circular ao redor. Mas alguma coisa incomoda muito a vereadora na Conlurb, e eu não consigo saber o que é. Mas um dia virá uma luz do céu, que nos dirá o que acontece, para que ela tenha tanta implicância e má vontade como uma das empresas, a empresa mais eficaz do Rio de Janeiro, paradigma de limpeza urbana na América e no mundo. A cor laranja hoje é a cor não apenas da Conlurb, da Prefeitura, e de não há serviço de limpeza pública no Estado cuja cor não seja laranja. Quase todos são, nas cidades do interior, quase todos são laranja. Por quê? Pela eficácia da Conlurb, mas a vereadora Lucinha acha que nós vamos chegar a entender um dia, e quanto à ata que a vereadora Lucinha quer que se faça a ata, vereadora, Vossa Excelência não vai criar caso por bobagem. E outra coisa, aqui não se leva nada no grito, que se leva as coisas por maioria. Se Vossa Excelência quiser, vamos fazer uma reunião da comissão que Vossa Excelência não quis fazer. Vossa Excelência foi convidada a fazer uma reunião para ler o relatório e fazer a ata. Vossa Excelência negou. Vereador Paulo Serri, vamos concluir. Eu já vou concluir, senhor presidente. Eu já vou concluir agora. Há coisas que não podem ficar sem resposta. O assessor da mesa diretora, doutor Zé Carlos, ouviu quando nós pedimos à vereadora que reunisse a comissão ao final como relatora para ler o seu relatório, para que nós tomássemos ciência e então fizéssemos a ata. Ela disse, não vou ler nada, vou entregar o relatório e não vai ter ata nenhuma. O doutor Zé Carlos confirma ali. Agora hoje, derrotada politicamente, vem aqui cobrar uma ata. Da minha parte, que sou membro da CPI, nenhum problema. Tenho certeza que o nobre vereador Jairinho também tem o menor problema de se fazer ata, de não se fazer ata. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que não vai ganhar nada aqui no grito. Aqui se vence por maioria. Quem tem maioria vence, quem tem minoria perde. Vossa Excelência perdeu, fez um relatório ridículo sozinha. Vá defendê-lo no Ministério Público. E quero dizer mais, o nosso relatório, eu pedi que fosse encaminhado também ao Ministério Público, para que fosse confrontado com o dela, no Ministério Público. Então, quero dizer a Vossa Excelência que não admito isso aqui, com coisas desse tipo, contra uma das empresas mais eficazes da cidade, e vou estar aqui lutando a favor da Conlurb o tempo todo. Vossa Excelência, diga o que quiser aí. E se o seu problema é uma ata, nós vamos fazer a ata, sem nenhum problema. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Wilson Leite Passo. Senhor presidente, senhores vereadores, há alguns instantes atrás, para desdouro desta casa, foi aprovado um projeto que torna obrigatória a inclusão de noções sobre o Holocausto na disciplina de História ministrada nas escolas do município. Já fiz a minha exposição a respeito. Agora venho confirmar que o meu voto foi contrário a esse projeto, por ser um projeto absurdo, afrontoso à Constituição Federal, que estabelece, no Pela seu ordem, artigo senhor 5º, presidente.
Não livre, cabe pela ordem, é senhor livre a presidente. manifestação do pensamento. E adiante. Matéria vencida, E diz senhor mais o presidente. seguinte, Espera aí um minutinho, Tereza. Vereador é Tereza. inviolável. Deixa o vereador falar. Vou dar. Vereador, seja rápido, por favor. Vou ser rápido. Tem vários vereadores mas que não tenho se... também direito à palavra. Sim. Não é possível... 3 que eu- minutos, vereador. 3 minutos. Não é possível... Regimentalmente, 3 Muito minutos. bem. Não é possível que o Holocausto queira tirar a minha palavra, né, o direito de falar. Não, diz não é- a não é tirar Constituição a palavra, Federal. presidente. Mas a matéria já é vencida, ele já discutiu a matéria foi votada. Eu não entendo. Olha só, vou cortar o telefone. Porque senão, assim, dessa maneira, eu vou cortar o telefone. Senhor presidente. Vereador, só tem 2 minutos agora. Exatamente. A Constituição Federal é clara, diz que é livre o pensamento, não pode ser imposto a ninguém este ou aquele pensamento, ou esta ou aquela ação, em razão do pensamento alheio e não do próprio, de modo que esse projeto, além de todos os absurdos que contém, agride frontalmente a Constituição e solicita ao Presidente, o projeto já passou, senhor presidente. prefeito, Vamos trabalhar. que vete. No entanto, senhor presidente, as ofensas que foram dirigidas, os agravos que foram feitos à minha pessoa pela autora do projeto, no caso eu vou agir como Winston Churchill, que dizia: só respondo às afrontas dependendo da qualidade de quem fez a afronta. No caso, não tem qualidade a pessoa que me fez a afronta, por isso nada tem a responder. Pela ordem, nobre vereador André Gouveia Vieira. Dispõe 3 minutos, vereadora. Obrigada, presidente. Eu só uma recolocação que eu estou pedindo, já que agora nós temos quórum para votar, do PLC 44/2007, no final da votação, se pudesse botar. A presidência submete ao plenário se concorda com a colocação da vereadora André Gouveia Vieira. Os vereadores que acordam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, nobre vereadora Leila do Flamengo. Vereadora Leila do Flamengo, dispõe 3 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, rapidamente eu quero endossar a vereadora Tereza Berger, porque na época que nós vivemos, a humanidade, hoje, principalmente as crianças, tem que relembrar esse fato terrível, essa tragédia da humanidade que foi o Holocausto. Nós estamos com a Avenida Atlântica, com um dos símbolos da paz da comunidade judaica, que é o respeito a todas as religiões. Hoje, a comunidade judaica do Rio de Janeiro é uma das que geram mais empregos. São empresas, construtores e tudo. Então, nós temos que essa casa respeitar. E o que foi votado é de interesse histórico e na formação da paz de todas as crianças do Rio de Janeiro. Eu parabenizo a vereadora por este projeto, que considero uma mensagem para que os homens queiram sempre a vida e a paz. Muito obrigada. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1175/2007, autoria do senhor vereador Leomar Coelho, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na rede municipal de educação. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão e em votação. São vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1208/2007, autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que considera de utilidade pública a Associação Cruzada Social de São Pedro do Caju. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1242/2007, autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que institui a Semana da Atenção à Comunidade Humana e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1266/2007, autoria do senhor vereador Stepano Ersacian, que institui o Dia Municipal do Teatro para a Infância e Juventude no Rio de Janeiro e da outra providência. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaração Fica de voto, senhor dispensada a presidente. redação final, segue Declaração de autógrafo. voto.
Para a declaração de voto, nobre vereador. Senhor presidente, primeiro eu quero registrar um momento histórico nessa casa, que há 3 anos que eu estou aqui, a questão do Holocausto acabou de unir Tereza Berg e Leila do Flamengo. Meus parabéns. Uma salva de palmas, Brasil. Até que enfim. E a outra coisa, senhor presidente, solicitar que fosse publicada a justificativa do projeto no Diário da Câmara Municipal. Obrigado. O próximo projeto na pauta, 1275-2007, sai da ordem do dia por solicitação do vereador Sérgio Paulo, que foi colocado devidamente. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1277-2007, autorização do vereador Adilson Pires, que cria no município do Rio de Janeiro o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e da outras providências. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a reação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1280-2007, autorização do vereador Nadinho Rio das Pedras, que dispõe sobre a execução do hino nacional em eventos esportivos realizados no território municipal. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a reação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1304-2007, autorização do vereador Chiquinho Brazão. Dá o nome de praça, compositor Beto Sem Braços, 1941-1993, a um espaço público no bairro de Curicica, em Jacarepaguá. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a reação final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1308-2007, de autorização do vereador Jabel Zaíbe, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia da Espanha e da outras providências. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1333-2007, de autorização do vereador S. Ferraz, considera de utilidade pública a Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue. A presidência solicita à galeria que fique em silêncio, nós vamos pedir para serem retirados. Por favor. Em tramitação ordinária, segunda discussão, vedação do vencido, projeto de lei número 1335 de 2007, de autorização do vereador Luiz Antônio Guaraná, considera de utilidade pública o Centro de Estudo da Faculdade de Engenharia da UERJ, CEFEM. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1408-2007, autorização do vereador Jorge Felipe, considera de utilidade pública a Associação Beneficente Amar, em Senador Camará. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de decreto legislativo número 214-A de 2007, da autoria do senhor vereador Luiz André Deco, que concede o título de honorário do município do Rio de Janeiro a Pedro Antônio Xavier Zaluski. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 220/2007, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Carlos Roberto Orrigo da Cunha. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a decisão final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 224/2007, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Shirley Dias de Carvalho Pinto. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo. Pela ordem do nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos da sessão, nobre vereador Luiz Freitas, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, a minha questão de ordem vai no seguinte sentido.
nós temos todas as condições de fazer a convocação de uma sessão extraordinária hoje, para que vote-se, seja discutido e votado matéria de interesse dos professores. O que acontece é que há uma sessão solene marcada para agora do nobre vereador Jorge Felipe. O nobre vereador Paulo Serri, líder do governo, fez gestões junto com o nobre vereador Jorge Felipe e um grupo de vereadores, exatamente solicitando para a gente não colocar isto, porque se colocar, ele disse que vai apresentar emenda, automaticamente sai da ordem do dia, e amanhã nós vamos, de qualquer maneira, colocar isto acordado com todo mundo. É uma matéria de mais alta relevância e interesse para a cidade do Rio de Janeiro e para a política de educação, exatamente, da nossa cidade. De maneira que nós entramos neste acordo e estamos dando conhecimento exatamente aos professores que estão ocupando as galerias. Nós temos que fazer isso amanhã, porque no dia 18 já começa o conselho de classe e aí nós tem ação da OAB na Justiça, tem recomendação da promotora de infância e juventude, ou seja, há uma série de procedimentos e a gente tem que garantir esta matéria, a aprovação dela, antes do dia 18. Então, pelo acordo, amanhã será discutido e votado. Eram estas. Entra a mesa ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 228/2007, de autoria da mesa diretora, que revoga dispositivo da lei número 698, de 28 de dezembro de 1984. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 249/2007, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Manuel dos Reis Pereira Soares. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Pela ordem. Em tramitação ordinária em segunda discussão, em segunda sessão. Pela ordem, senhor. Emenda. Projeto de resolução número 40/2003, de autoria. Em tramitação ordinária em segunda discussão, em segunda sessão, projeto de resolução número 40/2003. Senhores, a presidência solicita que as pessoas da galeria permaneçam quietos. Pessoal, respeita.
Em tramitação ordinária, segunda discussão em segunda sessão. Projeto de resolução número 40/2003, de autoria dos senhores vereadores Cláudio Cavalcante, Leila do Flamengo, Verônica Costa, Gerson Berger, professor Washington, Fernando Guzmão, Rodrigo Betlin, Marcelino da Almeida, Lucinha Paulo Melo, Eliomar Coelho, Rosa Fernandes, Argemiro Pimentel, Dr. Monteiro de Castro, que cria a medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito. A matéria voltará em segunda discussão e em terceira sessão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei Complementar 37/2007, de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro, que determina a obrigatoriedade dos shopping centers terem um posto de saúde emergencial aparelhado para atendimento de seus funcionários e usuários. Em votação, maioria absoluta, os postos já estão abertos. Senhora presidente. Presidente. Comunicação de liderança. Presidente. Já está em votação. Vereadores, já estão em votação. Carlos Bolsonaro, encaminhar. Senhora presidente, antes que a senhora tivesse aberto a votação, eu tinha pedido para a senhora para encaminhar o projeto, no sentido que alguns colegas pediram para que retirasse de pauta, para que fosse emendado para um melhor entendimento. Então, eu queria pedir o adiamento do projeto para uma sessão. É possível? A presidência submete ao plenário a proposta por 2 sessões, tá? Uma sessão, vereador, uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 867/1990, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que determina a existência de creche nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais. Está em votação o projeto assim emendado. Está em votação o projeto assim emendado. Senhora presidente, Requer pediu adiamento. quórum de maioria absoluta. Adiamento por uma sessão desse projeto. A presidência submete ao plenário o requerimento de adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 977/2006, de autoria do senhor vereador João Cabral, que dispõe sobre a criação da certidão de uso de solo para a regularização das atividades de revenda de gás liquefeito de petróleo, GLP, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Senhora presidente, em virtude da ausência do autor da matéria, caminhar pelo adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário ao adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, em votação. Projeto de resolução número 55/2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que impede a realização de sessão secreta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e revoga os artigos que menciona. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar, o vereador Stepan Necesian. Peço adiamento por uma sessão do projeto. A presidência submete ao plenário ao adiamento do projeto.
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1820/2003, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, que permite a construção de cabines protetoras nos pontos fixos de táxi no município e dá outras providências. Não, Para encaminhar. para encaminhar, vereador Stepani, esse exemplo. Peço adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário ao adiamento do projeto por uma sessão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 139/2005, de autoria do senhor vereador Jerominho, que estabelece a criação de espaço gratuito para estacionamento de motocicletas nos principais centros urbanos do município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar. Não, é maioria simples, desculpe. Sempre. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 713/2006, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto. Institui o dia 21 de novembro como data comemorativa de aniversário do bairro de Higienópolis e determina a sua inclusão no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1002/2006, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que dispõe sobre a inserção do Disque Criança em materiais da rede pública municipal de ensino e em impressos emitidos pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Está pendente de parecer a Comissão de Finanças e Orçamento, de Direitos da Criança e do Adolescente. Convido o vereador Jorge Felipe para dar o parecer. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Agora, da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Vereador Jorge Mauro, para dar o parecer. Parecer favorável. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. A presidência registra a presença da governadora do Estado do Rio Grande do Norte, a professora Vilma Maria de Farias. Eu convido a vereadora, a governadora, e vai ser homenageada hoje.
Governadora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Pessoal, a galeria, deixa eu dar uma palavrinha. Nós vamos fazer o melhor para vocês, tá? Nós vamos fazer o melhor para vocês. Agora, vocês precisam estar em silêncio, tá? Não é por força nem violência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1016/2007, mensagem número 90/2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com DF-Rio, e dá outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o vereador Dr. Carlos Eduardo para dar o parecer. Favorável, senhor presidente. Parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido a vereadora Tereza Berger. Não estando presente, vereador Renato Moura. Favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, convido o vereador João Cabral. Não estando presente, doutor Nelson. Não estando presente, vereador Paulo Serri. Carlos Bolsonaro. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, vereador Márcio Pacheco. Não estando presente, Roberto Monteiro. Parecer favorável. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1096/2007, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, que estabelece o dia 22 de março como Dia Municipal da Água. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1222/2007, de autoria do senhor vereador Renato Moura, que obriga a implantação de consultório médico, a disponibilidade de profissionais da área de saúde e presença de profissional de educação física em clubes, condomínios ou associações residenciais, na forma que menciona, e dá outras providências. Para encaminhar, vereador Renato Moura. Peço adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário ao adiamento por uma sessão o projeto. Os senhores vereadores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 212/2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao delegado de Polícia Civil, doutor Carlos Augusto Nogueira Pinto. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 71/2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação e Comissão Especial, que altera o artigo 8º da resolução número 1052/2006, visando a prorrogação do prazo para aparecer as emendas e sugestões apresentadas ao projeto de revisão do Plano Diretor PLC 25/2001. Não há orador inscrito.
Encerrada a discussão, em votação, maioria absoluta, já está com prazo muito atrasado e os postos já estão abertos para os vereadores votarem. Por favor, os vereadores que estão no plenário. Os vereadores que se encontram nos gabinetes, convido para descer, porque essa matéria é de extrema importância para a cidade. Trata-se do plano diretor e precisa ser votado. Os senhores vereadores que estão nos escutando. Encerrar a votação. Presentes votando 26 sim, não 0. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei complementar número 52/2007, de autoria dos senhores vereadores Paulo Serri, doutor Jairinho, doutor Carlos Eduardo, que autoriza a adoção de parâmetros especiais para a construção de hospital pediátrico de cardiologia em Botafogo, 4ª Região Administrativa, e dá outras providências. Pendentes de pareceres, a Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador Luiz Antônio Guaraná para dar o seu parecer. Vereador Guaraná, para dar o parecer. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, apesar de achar ruim qualquer modificação pontual na legislação urbanística foge do planejamento, apesar de achar que o bairro de Botafogo é um bairro que já está bastante adensado, esse é um projeto que tem uma função social importante por causa da aplicação que vai ser dada àquela construção. E só por causa disso, o parecer da comissão é favorável. Convido o vereador Dr. Carlos Eduardo para dar o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Não estando presente, doutor Jairinho. Favorável, senhora presidente. Eu sou autor, presidente, desculpa. Eu convido o vereador Carlos Bolsonaro para dar o parecer. Parecer favorável. Não há orador inscrito. Para discutir o projeto, em votação, encerrada a discussão. Está em votação a emenda de número 1. Em votação, os postos já estão abertos para os senhores vereadores. Requer quórum de maioria absoluta. Senhores vereadores, os postos já estão abertos. Requer quórum de maioria absoluta.
Encerrada a votação, a presidência vai encerrar a votação. Presente, sim, 26 vereadores e não 0. Pela ordem. A emenda está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Requer quórum de maioria absoluta. Os postos já estão abertos. Senhores vereadores podem votar. A presidência vai encerrar a votação. 27 vereadores votando sim e não 0. O projeto está aprovado e vai à redação do vencido. A presidência vai retornar ao projeto, ao terceiro projeto da pauta, atendendo a deliberação do plenário. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei complementar número 44/2007, de autoria da senhora Andréa Gouveia Vieira, que inclui atividade de banco, agência de bairro, nos usos permitidos em ZT pelo artigo 21 do decreto número 322/1976. A matéria já está em votação e requer quórum de maioria absoluta. E os postos já estão abertos. A presidência vai encerrar a votação. Acho que o Samir já votou. Pronto, agora pode encerrar. Votando sim, 27 vereadores e não 0. O projeto está aprovado e fica dispensada a redação final. Segue autógrafos. Esgotado o tempo da sessão, a presidência convoca a sessão extraordinária, 18 horas e 35 minutos, quase 35 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 1353/2007, mensagem número 121/2007. Está encerrada a sessão. Havendo número legal e rogando a Deus pela grandeza da pátria, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia em tramitação ordinária em regime prioridade em primeira discussão em segunda sessão. Projeto de lei número 1353/2007, mensagem número 121/2007, de autoria do Poder Executivo,
que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2008. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A matéria sai da ordem do dia e segue a Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias. Para comunicação de liderança, o vereador Luiz Guaraná. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, só para ressaltar, a gente amanhã no PSDB tem reunião de bancada, então eu queria que ficasse registrado aqui, comunicação de liderança, e eu incluiria na pauta essa questão da Conlurb, porque a gente sabe que a vereadora Lucinha fez o trabalho grande, sabe, eventualmente ali no trabalho dela houve, eventualmente, alguma coisa que outros membros não concordaram, mas eu acho que o PSDB tem que se posicionar nisso, até porque é uma questão que está aí para ser debatida, a audiência pública do Estado parece que vai acontecer, e a gente está deslocando todo o eixo para fora da zona próxima aqui da cidade. Você joga o aterro em Gramacho, e a ideia que se diz é que o aterro de Gramacho está no final, mas o aterro de Gramacho recebe lixo de Mesquita, recebe lixo de grandes geradores, e se recebe porque não está no final, né? Então tem muita coisa que tem que se apurar, e essa questão do aterro ela não foi debatida na CPI, então a gente precisa debater isso. Então a comunicação de liderança é no sentido de que o PSDB faz essa colocação aqui em defesa do relatório da Lucinha, e a gente vai estar aí debatendo esse tema amanhã, para ver que posição o PSDB poderá tomar. Era isso. Muito obrigado. A presidência lembra aos senhores vereadores que nesta sexta-feira, devido à importância do orçamento, vão ocorrer 3 sessões, conforme já anunciada pelo vereador Jorge Felipe, durante a sessão de hoje. A presidência comunica que hoje ocorrerá a solenidade de outorga da medalha Pedro Ernesto à senhora governadora do Rio Grande do Norte e à senhora Vilma de Faria. Requerimento do vereador Jorge Felipe, e convida para a inauguração da decoração natalina e apresentação do concerto de Natal com o coro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em comemoração dos 30 anos do Legislativo Carioca, que ocorrerá agora às 19 horas. Convoco a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.